tudo sobre as 5 fases da tentação. E eu já falei com você sobre os pensamentos. Foi a semana passada eu falei dos pensamentos e hoje é a segunda lição sobre os pensamentos. Hoje eu vou falar mais um pouquinho por que o inimigo quer dominar a nossa alma, nossos pensamentos. E eu vou te ensinar a vencer essa luta nos pensamentos. Vamos começar em Isaías, capítulo 42. Eu não vou abrir o Neemias, porque eu já abri 2 cultos aqui, Neemias 4, para explicar para você, já mostrei quais são as 5 fases. Hoje nós vamos abrir direto em Isaías, capítulo 42. Vamos começar ali, eu vou te mostrar por que o inimigo quer dominar a sua alma e como você pode se defender dessa batalha que muitas vezes surge nos nossos pensamentos. Vou te mostrar como é que você pode se defender. Isaías 42. Todos encontraram? Tem alguém que precisa de ajuda? Se alguém precisar, só pedir. O pessoal socorre você aí. Isaías 42. Vamos juntos? Então leia com o pastor o versículo 19 e o 20. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Todos juntos, vamos lá. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro? Isaías 42, 19, leia. A quem envio, quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor. Versículo 20, todo mundo. Tu vês muitas coisas, e o que a Bíblia diz? Mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que a Bíblia diz? Nada ouve. Agora começa o 19 de novo. Quem é cego, senão meu servo? Segunda parte. E quem é surdo, como o meu mensageiro? Primeira coisa que a Bíblia começa a falar para mim e para você aqui. Por que o diabo quer dominar a nossa alma? Vamos entender isso hoje mais um pouquinho, como na semana passada. Agora observa. A alma, ela tem 2 portas de entrada. E esse livro aqui do profeta Isaías, aqui nesse texto, o profeta Isaías está nos explicando algo importante. Ele está dizendo que o servo de Deus, muitas vezes, ele tem que ser cego. Ele vê muitas coisas, mas ele não guarda nada do que ele vê. Ele ouve muitas coisas, mas é como se não estivesse ouvindo nada. Então presta atenção, o profeta Isaías está nos revelando algo muito importante, mostrando que a nossa alma, entrada do coração, da mente, tem 2 portas, no mínimo. Quais são essas portas? Primeiro, aquilo que nós vemos. Aquilo que você vê, querendo ou não querendo, vai diretamente para a alma, vai diretamente para o coração. Não importa se você acha que é maduro, que você diz que sabe filtrar as coisas, você sabe reter o que é bom, vai direto para a alma, aquilo que eu vejo. E tudo aquilo que eu ouço, essa é a porta mais importante da sua alma, o ouvido. É a porta mais importante, tudo que você ouve, querendo ou não querendo, não importa, mas eu filtro. Não existe nenhum filtro que seja 100%. Você pode comprar qualquer filtro para a sua casa, ele não filtra 100%. Ele pode filtrar 99%, mas 1% é aquele que faltou. Então, mas eu sei filtrar. Não, meu irmão. Aquilo que ouvimos vai direto para a mente e para a alma da pessoa. Então, quais são as portas de entrada? O profeta Isaías está dizendo que as portas de entrada da nossa alma, elas são os nossos olhos e, na minha opinião, a principal porta é o seu ouvido. Então, o que eu preciso fazer? O diabo, ele quer dominar a minha alma, atuando nos meus pensamentos, usando as portas de entrada do meu coração ou da minha alma, que são o quê? Os meus olhos e principalmente o meu ouvido. Então eu tenho que tomar muito cuidado com tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que eu ouço. Você tem que tomar muito cuidado com tudo que você vê e ouve. Você tem que ser um cristão meio difícil. Como assim um cristão difícil? Eu não ouço qualquer um e eu não sigo qualquer um. Porque hoje em dia é muito perigoso, tem rede social, tem muita gente lá que você começa a seguir, tem YouTube, várias pessoas pregando, você nem sabe se aquela pessoa, só porque ela fala que ela é pastor, se é Deus que está usando ela ou é o inimigo. Às vezes a pessoa está contaminada, você não sabe quem é que está ali. Então você tem que ser aquele crente difícil. Tem gente hoje em dia que recebe mensagem no WhatsApp, profecia, versículo, mensagem de não sei quem. Toma muito cuidado. Porque o que entra na alma está entrando pelo que você vê e pelo que você ouve. É como se você fosse um jarro. Quem é que tem jarro em casa aí? Só 3. E o resto você bota o suco aonde? Na garrafa? Garrafa PET de plástico, você bota lá dentro? Quem é que tem jarro aí?
Todo mundo. Como é que funciona o jarro, pessoal? Presta atenção. Você está aqui com o seu jarro. Você começa a botar água nele. Ele não transborda de uma hora para outra. Ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até quando ele está super cheio, ele vai transbordar. Então é como se a sua alma, pessoal, é como se ela tivesse um jarro, a sua alma. Você está assistindo fulano, seguindo o ciclano, dando ouvido para o Beltrano, ouvindo essa pessoa, ouvindo aquela outra, está enchendo. O que você vê e o que você ouve, você não percebe, está entrando para a alma, está enchendo, ainda não transbordou, seu comportamento, sua atitude não mudou, mas vai começar a encher, 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 tem uma hora que vai transbordar, e quando transbordar vai ter reflexo em 3 partes. Primeiro, vai ter reflexo nas minhas palavras, vai ter reflexo nas minhas atitudes, e por último, naquilo que você vai começar a enxergar, vai refletir nisso. Então, a entrada da minha alma são os meus olhos e meus ouvidos. Muito cuidado, quem você tem ouvido, em quem você tem prestado atenção, quem você segue. Se eu fosse você, eu pegava a sua rede social e começava a excluir um monte de gente. Começava a fazer um filtro, uma grande limpeza. Ah, mas o Joaquim vai ficar brabo, a Joana vai ficar brabo. Não importa se vai ficar brabo. Não tem como andar junto se ambos não estão de acordo. E quando você está curtindo algo da pessoa que está fazendo coisa errada, você mostra que você está apoiando ela. E isso é errado. Você está apoiando quem está fazendo a coisa errada. Tem que começar a tirar. Ah, mas não sei o que não, irmão. A gente tem que começar a tirar, porque você está apoiando quem está fazendo a coisa errada. A pessoa fala mal da igreja, você está curtindo as coisas dela. A pessoa está falando não sei o que, você está curtindo, você está errado. O diabo está matando, roubando, destruindo, aí ele bota lá, acabei, e você vai lá e curte. Está errado, a gente está concordando com quem está errado. Você tem que começar a fazer uma limpeza. Limpeza, pensar com quem você anda, quem vai na sua casa, porque aquilo que eu vejo e que eu ouço vai direto para a alma, para o coração e para os pensamentos. E tem 2 formas do diabo chegar até você. Primeira, ou ele vem pessoalmente e começa a falar no seu ouvido, soprar coisas no seu ouvido. Às vezes você diz, eu ando com os pensamentos ruins. Meu Deus, que pensa... É o diabo, ele está lá, ó. Parece que tem alguém falando no seu ouvido. Ou ele usa uma pessoa que se aproxima de nós. E aquela pessoa está contaminada por ele e vai passar o que tem para nós. Então você tem que cuidar. Mas eu estou conversando com a Joaquim, com a Maria, com o José, seguindo o fulano, assistindo o Beltrano, ouvindo a pregação de não sei o que. Não, pastor, não dá nada, eu só filtro o que é bom. É que o jarro não encheu. Vai chegar uma hora que esse jarro vai estar tão cheio que você vai começar a transbordar com palavras e com seu comportamento. Começa a andar com uma pessoa que fala palavrão. No início você não fala, mas daqui a um tempo o que você vai começar a falar? Quando vier uma situação difícil, você vai falar o palavrão que a pessoa fala. Começa a andar com uma pessoa que está toda hora fazendo fofoca de alguém. No início você não vai fazer, porque o jarro não encheu. Mas quando encher, daqui a uns dias você. Você tem que tomar cuidado com quem você anda. Tem gente contaminada por aí. E como é que eu sei que essa pessoa está contaminada? Primeiro, pelo que ela fala e pelo que ela está fazendo. Quem você tem assistido? Quem você ouve? Muito cuidado com o que você bota para dentro da sua alma, porque o diabo ele tem paciência para ir contaminando aos poucos até ver você transbordar. Não deixe isso acontecer. Amém? Muito cuidado. Quem liga para você? Mensagem do WhatsApp está chegando de quem para você? Para com essas correntes, pare atrás de profecia, de não sei o quê, coisa que manda. Para, meu irmão, cuida da sua alma. Você começa a andar com as pessoas erradas. O apóstolo Paulo disse, as más conversações corrompem os bons. Você tem que tomar cuidado. Eu vou te dar um exemplo. Você é o funcionário que está chegando numa empresa, você orou tanto para conseguir aquele emprego, orou tanto para ter aquele trabalho. Aí está lá o seu primeiro dia de trabalho, você está feliz, você quer crescer, você quer dar o melhor, você quer se dedicar, você quer ver a empresa crescer. Aí daqui a pouco chega o colega mais velho, que já está lá há alguns anos, ele olha para você e diz, fulano, aquele ali é o chefe, não se importa com ninguém, aquele lá só pensa em dinheiro, olha o setor aqui não sei o que, o fulano, Beltrano, tal coisa, aí não vale a pena chegar cedo, aqui ninguém te valoriza, estou há 10 anos, aqui não muda nada, se puder eles até diminuem teu salário, e começa a falar mal da empresa. Quero te fazer uma pergunta. Você vai conseguir trabalhar do mesmo jeito? Não, porque tudo que aquela pessoa falou entrou aonde? Entrou para a sua alma. Cuidado com o que você vê e que você ouve. É como se a gente fosse um jarro. Vai chegar um ponto que você vai transbordar. A gente diz, não, eu sei filtrar, não, eu estou tentando salvar o fulano, eu estou me aproximando do ciclano porque eu quero salvar ele. Cuidado, hein? As más conversações corrompem o quê? Você tem que tomar cuidado. O diabo pode chegar na forma de uma pessoa,
Ou ele vem pessoalmente falar com você. Eu me lembro uma fase bem no início, vou te contar 2 exemplos do início do meu ministério de pastor, lá em 2000 alguma coisa. Quando eu comecei como pastor, tinha um amigo meu, começou um pouco depois de mim, ele me ligava. Mas ligava para falar mal da obra, falar mal disso, falar mal do líder que estava na época, falar disso, daquilo. Aquilo começou a incomodar o meu coração. E quando eu comecei a olhar para aquele líder, eu comecei a olhar para ele diferente. Porque a alma começou a ficar o quê? Contaminada. Comecei a olhar para a igreja diferente. Aí teve um dia que eu tive que cortar a amizade com ele. Eu disse, olha, se você me ligar para falar isso, não me liga mais. Acabou a nossa amizade. Se é para você ligar para falar essas coisas, eu estou dizendo para ti, não me liga mais. Porque eu não quero mais isso. Aquilo começou a contaminar. Eu recém estava começando como pastor. A maioria desse pessoal Deus já tirou. Aí um dia, eu estou assim numa reunião especial. E antes da reunião, vou sentar para comer um pastel com o pastor. Ele era um pastor bem mais antigo, mais tempo de obra, eu recém começando. Eu pensei, vou sentar com ele, e o que eu vou fazer? Vou perguntar, o senhor aí, o que o senhor tem de dica para me dar? O senhor já pastor muito mais anos do que eu, mais tempo do que eu. Sentei com ele, ele começou, e como é que tá? E tal, vamos conversando. Eu falei, o que o senhor tem para falar? Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse? Não obedeça o teu líder. Eu disse, isso aqui é o Satanás. Ele está contaminado e vai querer fazer o quê? Me contaminar. Tanto é que não está mais na obra. Você tem que tomar cuidado com o que você vê e quem você são as portas de entrada. E quando eu começo a me encher, o diabo conseguiu dominar e contaminar minha alma, ele vai conseguir controlar as minhas palavras, as minhas atitudes e até o que eu vejo. Quer ver? Jesus disse isso. Vamos comigo agora no livro de Mateus, capítulo número 12, Novo Testamento. Então, cuida da tua alma. Semana passada, eu terminei com você no versículo de Provérbios que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Como é que eu guardo o meu coração? Cuidando do que eu vejo e cuidando do que eu ouço. Para mim, a principal porta é os ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Está entrando direto para a alma. Quer cuidar do teu coração? Cuida do que você vê, o que você ouve. Cuida com quem você anda. Mas é de Deus. Toma cuidado. Às vezes é de Deus, mas está contaminado e vai te contaminar. Vamos lá, Mateus 12. Começa comigo. Então, pastor, o que eu vou falar para você agora, meu irmão? Eu vou te mostrar que as suas palavras, elas são o raio-x perfeito da tua alma. As suas palavras são um raio-x perfeito de como está a sua alma. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha o que Jesus falou para nós. Raça de víboras. Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Agora pega a caneta e sublinha isso aí. Pois do que há em abundância no coração, olha o que a Bíblia diz, disso fala a boca. Então, quando a minha alma está cheia, o inimigo conseguiu me encher, usando alguém, ou ele mesmo veio e começou a falar na minha mente. Ou ele usou alguém, ou ele mesmo está falando na minha mente, soprando, andando ao meu redor, botando pensamentos, e eu não aprendi a resistir e lutar esses pensamentos. Pastor, se ele está usando uma pessoa, o que eu faço? Primeiro, você tem que ser duríssimo com essa pessoa na palavra. Se é uma pessoa que ele está usando, primeiro você tem que ser duríssimo com essa pessoa. A gente não tem que ter pena de quem conhece a Bíblia. A gente tem misericórdia de quem é pecador, não conhece Jesus. Você tem que ser duríssimo. Se a pessoa se arrepender, você ganhou o seu irmão. Pastor, se ela não mudar, só tem um caminho, afasta-te. Pega todos os versículos que o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja com aquele que se diz irmão, mas está fazendo um monte de coisa errada, está contaminado. Ele nunca disse para você continuar andando com essa pessoa. Ele sempre disse, te afaste. E o João chega a dizer, nem receba na tua casa. Por quê, pastor? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se é uma pessoa, eu vou ter que me afastar se ela não muda. Agora, se é o diabo no meu ouvido, eu vou ter que vencê-lo, eu vou te ensinar isso hoje. Vamos lá, como é que diz o final do 34? Pois o que há em abundância no coração, disso fala o quê? A boca. Cuidado. O inimigo começa a encher o seu coração, ele começa a encher a sua alma, ele começa a encher os seus pensamentos, usando pessoas ou ele botando. Daqui a pouco você está falando isso. Daqui a pouco você está abrindo a boca e confessando isso. Eu começo a ficar cheio, começam a vir as consequências. Qual a outra consequência? Mateus 6, versículo 22. Vamos lá comigo. Primeiro, palavras. Você vai começar a falar, confessar isso, vai começar a dizer isso, porque você está contaminado, ele conseguiu encher a sua alma. Se ele enche a sua alma, ele controla palavras, atitudes e o que você enxerga.
Mateus 6, 22. Olha o início da Bíblia, vamos lá? O que diz o texto sagrado? A candeia do corpo, pode marcar com a caneta aí, são os olhos. Olha o que diz: de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Então todo mundo olha para mim. Consequência da alma contaminada. Você não enxerga com os olhos. Seus olhos, eles são só uma lente. Você enxerga de acordo com a sua alma. Se a minha alma está contaminada, Jesus já disse, se os teus olhos são maus, é porque em ti existe trevas. Está a resposta no versículo 23. Então o que Jesus está dizendo? Que o diabo, ele quer encher minha alma, ele quer dominar minha alma. Por quê? Porque eu não enxergo pelos olhos, eu enxergo de acordo com o coração, com a mente, com a minha alma. E quando a minha alma está contaminada, eu não enxergo mais a verdade. É o exemplo do funcionário novo que chegou. O colega mais velho contaminou ele. Ele vai olhar para a empresa do mesmo jeito? Nunca mais, porque a alma dele está o quê? Contaminada. A não ser que ele tire essa contaminação. Então eu vou te dar um exemplo. A pessoa quer se matar, porque o diabo está fazendo a mente, está lá no ouvido soprando, e o que entra no ouvido vai para onde? Vai para a alma, cuida do teu coração. Vamos dar um exemplo, a pessoa ganha 10 mil por mês, a pessoa tem uma casa de 2 andares, fantástica, vamos dar um exemplo, 400 metros quadrados de casa, a pessoa tem uma piscina maravilhosa, cachorros bonitos, tem um carro na garagem tremendo, uma banheira, um closet gigante, a casa da pessoa é linda, tudo que ela tem de móveis, só que ela está contaminada. Eu quero morrer, minha vida é uma droga, minha vida não serve para nada. Aí vai você na casa daquela pessoa, você começa a olhar, meu Deus, quarto, banheira, você, meu Deus, eu entrava nessa banheira, ficava a tarde toda até murchar. Até ficar murcho dentro dessa banheira aí. Você ficaria apaixonado pela casa. Olha o carro, meu Deus, olha a vida dessa pessoa. Você olha para a vida dela e para você o máximo diz, eu não sei porque essa pessoa está assim. Porque a alma dela está cheia. Ela olha para tudo aquilo ali e tudo para ela é ruim. Tudo para ela é cinza. Tudo para ela não presta. Tudo para ela é terrível. Porque quando a minha alma está contaminada, os meus olhos não enxergam mais a verdade. Os meus olhos enxergam aquilo que o inimigo quer que eu enxergue. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa às vezes está há anos na igreja da graça, membro da igreja, sempre firme. Alguém contamina você. Com palavras, não sei com o quê, com uma pregação. Daqui a pouco você olha, não gosto mais dessa igreja, essa igreja é ruim, não presta. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com não sei o quê, não concordo com outra coisa, não concordo com aquilo lá, eu vou sair da igreja. Mas a igreja sempre foi boa. De uma hora para outra ela ficou ruim para você? Por que os meus olhos começaram a enxergar só o que é ruim? Porque o meu coração, a minha alma se contaminaram. Alguma coisa me contaminou. Por isso que eu comecei a enxergar o que é ruim. Por isso que o diabo quer dominar a sua alma. Porque ele consegue dominar o que você vê, o que você vai falar. E ele consegue levar você a fazer. Toma cuidado. Por que a pessoa se mata? Às vezes tudo que ela tem se diz, meu Deus, olha o que essa pessoa tem. O que ela tem na cabeça? Não é que a alma dela já está cheia. Ou o diabo usou alguém, ou ele foi lá e ficou soprando no ouvido. E esse é o cuidado que você vai ter que ter. 6:22, leia de novo. Como é que diz o texto? A candeia do corpo são o que, pessoal? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ele terá o que, a igreja? Luz. Então, quando ele consegue dominar a minha alma, ele consegue encher com o que ele queria. Portas da alma, o que eu vejo e o que eu ouço. Se o diabo chegar através de uma pessoa, se afasta. Se você for duríssimo, der um versículo, uma palavra para cortar a pessoa, mostrar que ela está errada, e ela não se arrepender, você tem que se afastar. Essa é a forma de se defender quando ele usa uma pessoa. Você tem que se afastar dela, porque se tu andar perto, não, eu vou salvar, eu vou conversar, não, o que ela está falando está entrando, você não percebe, mas daqui a pouco a tua alma está cheia e você começa só a enxergar o que é ruim, começa a falar da mesma forma que ela fala, você começa a ficar dominado por aquilo. Pastor, não é uma pessoa, mas eu estou em casa, daqui a pouco começa um pensamento, eu vou dormir, daqui a pouco a minha mente começa a borbulhar. Então é o próprio inimigo que está andando ao seu redor. Primeiro, como me defender? Primeira coisa que você vai ter que saber, que o diabo, para ele falar na sua mente, falar nos seus pensamentos, ele precisa estar perto de ti, porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele não sabe o que tu pensa, ele olha a tua expressão. Ele joga o pensamento e fica observando qual vai ser a tua expressão, o teu comportamento diante do que ele está fazendo. Então, se eu estou na minha casa, no meu quarto, sei lá, na minha cama, no meu sofá, e tem uma voz falando, e pensamentos, tentação, uma confusão na minha mente, é porque tem um demônio falando no meu ouvido, tudo isso. Como é que eu venço essa luta, pastor? Primeira coisa que você vai ter que aprender: se distrair não adianta. Não adianta ir trabalhar para se distrair. Ah, pastor, eu vou jogar bola, eu vou sair, eu vou jogar um jogo, eu vou no shopping, eu vou no mercado. Não importa, o diabo vai cruzar os braços, vai dizer: bobão, quando tu voltar e estiver sozinho, eu te pego. Ah, eu vou dobrar o joelho e vou buscar Deus. Tudo bem, dobra o joelho e busca. O diabo vai dizer: eu vou esperar, depois quando se levantar eu te pego. Porque só tem uma forma de vencer o diabo. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como é que eu resisto? Primeiro, quando você está enfrentando uma luta nos pensamentos, não adianta destruir a mente. Perdão, tentar distrair a tua mente. Porque o problema não é a tua mente. Ai, pastor, eu acho que é só minha mente. Não, não é só mente, é um demônio. Não, eu acho que é só imaginação. Não, é um demônio. E ele está ao teu redor, ele vai botando pensamento, ele vai botando a tentação, ele vai botando o desejo, tudo no teu ouvido. Como é que eu venço os pensamentos? Primeiro lugar, tem que falar em voz alta. Esse é o primeiro ponto. Se você não abrir a sua boca e não falar em voz alta, o diabo não vai saber se você está lutando contra ele ou não. Ele não vai saber se você está aceitando ou não está aceitando. Ele precisa te ouvir, dizer: diabo, eu sei que é você que está aqui, que esses pensamentos que estão vindo na minha mente, é você que está ao meu redor colocando tudo isso, e eu estou dizendo que eu amarro você, eu não aceito esse pensamento, você vai embora em nome de quem? De Jesus. Qual é o primeiro versículo que eu posso usar? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o primeiro versículo que você pode usar para vencer uma batalha nos pensamentos. Pastor, eu ando com uma depressão, uma tristeza, pensamentos de morte, pensamentos ruins. Você tem que entrar em combate e começar a confessar a palavra. Tem que falar em voz alta. Não adianta ficar calado, ficar distraindo a cabeça. Eu vou ouvir música, eu vou olhar um filme, eu vou conversar com o Joaquim. Quando tu ficar parado, ele te pega, ele volta, porque ele ainda está ali, você não expulsou, ele não fugiu. Então eu preciso começar a falar em voz alta contra esses pensamentos, essa voz que está na minha mente, ao meu redor, falando coisas comigo. 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá, versículo 16, a Bíblia Sagrada diz assim, 1 Coríntios 2,16, o que está escrito na Bíblia? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Olha o que a Bíblia diz: mas nós temos a mente de Cristo. Pode anotar esse versículo. Quando começar a vir os pensamentos, quando começar a vir tudo isso, tu pode parar e dizer: diabo, eu sei que é você que está aqui nesse quarto, nessa sala. Pastor, eu estou no carro e tem pensamentos. Ou ele está do teu lado ou está no banco de trás. Demônio, eu sei que é você que está aqui nesse carro comigo. E a primeira coisa que eu vou te dizer é que eu não aceito os pensamentos, porque a minha mente é a mente de Cristo. E eu não aceito o que você está colocando. Eu paraliso você, eu amarro você e você vai embora da minha vida. Pastor, qual outro versículo eu posso usar? 1 João, final da Bíblia, capítulo 5. Vamos lá, carta de João. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Vamos junto comigo ali. 1 João 5. Vai lá junto com o pastor. 1 João, capítulo 5. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então lê com o pastor, 1 João 5, versículo 18. Todo mundo junto. O que diz 18, pessoal? Olha o que diz a sua Bíblia aí, todo mundo junto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. Agora olha o final do versículo, lê comigo, pega a caneta e sublinha. E o maligno não lhe toca. É o que você vai ter que fazer. Pastor, o que eu faço? Primeiro, você vai abrir a boca e dizer: diabo, eu sei que é tu que está aqui. E eu não aceito esse pensamento que você está colocando, porque a minha mente é a mente de quem? De Cristo. Segundo, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. E eu não aceito você tocando meus pensamentos, botando pesadelo, botando preocupação, botando desânimo, botando angústia, botando isso durante o dia. Você não pode me tocar, porque eu sou de Deus. E eu estou usando a autoridade que Jesus me deu, eu resisto e digo: vai embora em nome de quem?
de Jesus. E você vai expulsar esse mal. Tem que usar as armas que Deus nos deu. 2 Coríntios, vamos lá, capítulo 10. Quando vier pensamento, você tem que abrir a boca, falar em voz alta. Falar que você não aceita. O diabo precisa ouvir você resistindo a ele. 2 Coríntios, capítulo 10. O que mais que eu tenho que fazer? Vamos lá. Se for uma pessoa, primeiro você dá uma palavra e corrige ela. Se ela não mudar, tem que se afastar. De longe você ora para que ela mude. Agora, se é o diabo botando pensamentos, você tem que abrir a boca e falar em voz alta. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10. Todos acharam? Então leia com o pastor o versículo 3. O que a Bíblia diz no 3? Porque andando na carne, olha o que o apóstolo Paulo falou. Não militamos, segundo o que, pessoal? A carne. O que ele quer dizer andando na carne? Ele diz assim, eu sou um ser humano de carne e osso. Uma pessoa normal, como arroz e feijão. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, eu sou um ser humano. Eu estou andando na carne, sou humano. Só que eu não luto com as armas da carne. Porque Paulo entendia que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ele está dizendo, minha luta é espiritual. E como é que eu luto? Vamos lá, versículo 4, o que Paulo diz? Porque as armas da nossa milícia, o que diz o texto? Não são humanas ou carnais, mas elas são poderosas em quem, pessoal? Em Deus. Primeiro, eu tenho que descobrir quais são as minhas armas. E essas armas são poderosas. E quando eu descobrir quais são, eu preciso começar a usar. Esse vai ser o próximo estudo que nós vamos fazer. Eu vou te ensinar quais são as tuas armas. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, e elas são poderosas. Poderosas para quê? Primeiro, para destruição do que, pessoal? Fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos, conceitos que o diabo conseguiu implantar na sua mente ao longo do tempo. E ali ele aprisiona a tua alma. Ele conseguiu falar tanto, encheu a minha alma, que aquilo eu estou convencido daquele assunto. É difícil alguém me fazer voltar atrás, mudar de ideia. Primeira fortaleza que todo mundo tinha, quando você nunca tinha vindo na igreja, no teu coração você tinha um preconceito, uma fortaleza. Ah, crente é tudo doido, vou dar dinheiro para o pastor, vou para a igreja ficar fanático. Lá, todo mundo lá, tudo uns trouxas, enganados, fizeram lavagem cerebral. Você tinha isso. O diabo construiu dentro de você. Ele foi falando, usando pessoas e falando na sua mente que ele construiu. E isso durante muitos anos te impediu de entrar na igreja e ter uma vida com Deus. Porque isso estava na tua alma. Aceitamos Jesus. O Espírito foi renovado. Em Coríntios está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A carne é velha, porque quando você saiu das águas, o cabelo branco não ficou preto, as rugas não desapareceram. O que eu faço com a minha carne? Tem que ser morta. Jesus disse, tome a sua cruz e negue a si, crucifica a tua carne, ela é velha. O meu espírito é novo, ele nasceu de novo. E a minha alma, pastor? Ela não nasceu de novo, só que ela é indestrutível. Você não pode matar a alma, a carne tem que matar, a alma não. Quando você se batizou, você não saiu das águas. Quem eu sou? Ué, que lugar é esse? Quem é essa pessoa aqui? Ué, esse homem de branco batizando, que é isso? Não, você tinha lembrança. Você tinha memória, você lembra da infância, você lembra do que você viveu. O que eu faço com a minha alma? Paulo disse em Romanos 12, renovai-vos. Ele disse, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então na minha alma, o diabo construiu uma fortaleza. Ah, crente é tudo louco. E você durante muito tempo ficou fora da igreja, até o dia que você entrou. Durante muito tempo o diabo construiu uma fortaleza. Ah, dízimo, estou dando dinheiro para o pastor, estou me roubando. Quando você começou a dizimar, quando essa fortaleza caiu, você começou a ver o quanto você prosperou e que ter Deus na vida financeira mudou tudo. Quantas pessoas têm fortalezas na alma, coisas do passado? Tem gente que não vence na vida financeira porque o diabo construiu algo. Ah, tu não é capaz, dinheiro não dá em árvore, tu é pobre. E a pessoa é travada na vida financeira. Tem gente que tem uma fortaleza na alma que não sabe dizer não. Tem o vício de agradar a todo mundo. Quer agradar todo mundo, é um sabão. Joga no time que está ganhando porque quer agradar a todo mundo. E a pessoa tem isso, tem que ser derrubado. Por exemplo, a mulher que dos 20 aos 30, ela teve um relacionamento, 3 relacionamentos abusivos, onde os maridos batiam, traíam ela e bebiam. Aí ela tem 30 anos, ela é jovem, pode ter filho, tem a vida inteira pela frente. Você fala, fulano, você quer casar? Não, porque homem é tudo igual. O que o diabo construiu dentro dela? Uma fortaleza. E ela fechou-se
para se realizar na vida sentimental. Tem muito crente dentro da igreja que tem fortalezas dentro dele, que o diabo botou de tanto falar na mente, tanto ficar no ouvido. A pessoa que está em depressão, ela está, a vida é uma droga, a vida é ruim. Chega para ela e diga, a vida é boa. Não! O que o diabo construiu dentro dessa pessoa? E ele vai avançando, ganhando território. E quanto mais ele encher a alma, até o ponto dele levar essa pessoa a ter uma atitude de tirar a própria vida. E a pessoa vai lá e tira a própria vida, porque o diabo foi construindo, ganhando território, dominando a alma, até que ele levou essa pessoa a tirar a vida. Aí Deus diz que nós temos armas para destruir isso. Vamos lá. Aí diz, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Para quê, pessoal? Para a destruição do quê? Não deixe o diabo ficar construindo fortaleza em você. De tanto ele falar, ele te convence. E o diabo é o pai do quê? E ele me convence de uma mentira. E eu acredito nela como se ela fosse real. Tem cristão que tem medo, tem cristão que tem fobia, tem cristão que tem muitos complexos problemas na alma que precisam ser resolvidos. Pastor, eu posso buscar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo? Não tem problema, pode. Só que eles não têm o poder de Deus para destruir a fortaleza. Eles te ajudam a contornar e viver a vida contornando aquilo. De vez em quando o comportamento volta. De vez em quando você repete. Porque a fortaleza não foi destruída. Só quem destrói é o poder de Deus. Eles te ajudam a contornar algumas coisas. É como ir no médico. Você tem uma doença incurável, tem coisa que o médico não cura. Ele te dá um remédio para você conviver com a doença para o resto da vida. O psicólogo, o psiquiatra, eles te ajudam a contornar aquilo. De vez em quando volta, de vez em quando tem a lembrança, de vez em quando você sente, de vez em quando repete o comportamento. Mas ele te ensinou uma técnica para você contornar. Nunca foi derrubada. Agora o poder de Deus te ajuda a derrubar isso. Você tem que colocar na sua oração. Aonde que existem fortalezas na minha alma, Deus, que eu ainda não derrubei e eu tenho que derrubar. Você é crente, aceitou Jesus, mas tem áreas da vida que o diabo está te vencendo. E você precisa derrubar isso e vencer. Vamos lá? Aí diz aqui, ó, e são poderosas em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. Então, quando o diabo vier com um pensamento, você não pode aceitar, porque ele vai botando um tijolinho, vai botando outro tijolinho, vai botando... Ele construiu algo dentro de você. Veio o pensamento em voz alta, resista na hora, você não pode me tocar, confesse o que a Bíblia diz e expulse isso. Aí diz, fortalezas, versículo 5, destruindo os conselhos, o diabo adora dar conselhos. Olha o que o fulano fez para ti, tu vai deixar assim? Se eu fosse tu, eu não deixava assim, hein? Está amarrado os conselhos do diabo. O diabo está dizendo, não deixa assim, se vinga, devolve, vai lá e faz. A Bíblia diz, dá outra face. Você tem que cuidar até as pessoas se aproximam de ti, que às vezes são usadas pelo diabo. Ah, tu viu o que o fulano te fez? Tu vai deixar assim? Essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Você tinha que olhar para ela e dizer, a Bíblia diz, vença o mal com o bem. O conselho que ela está te dando não é de Deus. O diabo gosta de dar conselhos. Pegue tudo que ele está falando e leva para a Bíblia. Assim você vai vencer ele. Aí diz, e destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora olha o final. Levando cativo todo o entendimento, a obediência de quem, pessoal? De Cristo. Então tudo que está vindo, eu vou levar a obediência de Cristo. Eu vou lá na Bíblia, ver o que a Bíblia fala sobre isso. Cuidado. O diabo quer construir fortaleza, o diabo quer falar no seu ouvido. Você não pode aceitar. Pastor, eu ando com pensamentos, uma confusão, uma tentação tem vindo. O que eu faço? Você tem que levantar a sua voz e dizer, demônio, eu sei que é você. A minha mente é de Cristo. Você não pode me tocar. Jesus me deu autoridade, eu te resisto. Eu estou dizendo pensamentos. Demônio que está aqui, saia em nome de Jesus. Tem que ser em voz alta. Fale os versículos e mande ele embora. Pastor, a primeira vez que eu mandar embora ele vai desaparecer? Não. Às vezes ele vai tentar de novo, você resista de novo. Se ele tentar de novo, resista de novo, que vai chegar um ponto que ele vai ver que com você não adianta, porque você é um cristão que não aceita ele na sua mente, colocando pensamentos ruins, que você é um cristão que resiste, e com pensamentos, o diabo nunca vai te vencer. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.